Quando a gente vai tratar de um paciente com displasia, como é o caso do TOR, que a gente vai mostrar aqui hoje, claramente a gente tem algumas situações específicas, que é o claudicar, dificuldade de levantar, aquela situação toda do paciente displásico. Eu trouxe o TOR aqui para mostrar para vocês hoje, porque ele é um paciente displásico que foi submetido à artroplastia total de quadril. Foram colocadas 2 próteses de quadril nesse paciente. Agora, tem uma situação muito específica com o cão displásico que a gente não pode esquecer jamais. Porque cerca de 50% dos pacientes displásicos apresentam concomitante a isso uma alteração na coluna lombosacra, que é a instabilidade lombosacra, ou também conhecido como síndrome da Caldequino. Então, quando vocês forem tratar ou antes de começar qualquer tratamento de um paciente displásico, não esqueçam de fazer o exame radiográfico da coluna lombosacra. A gente vai ver as projeções radiográficas para mostrar certinho o que é essa instabilidade vista no exame radiográfico. Agora, tem um exame que eu quero mostrar para vocês aqui do TOR, que ele vai me dar uma boa delimitação se esse paciente tem ou não instabilidade lombosacra, que é a gente fazer a dorsoflexão da cauda. Vamos dar uma olhada? Bom, o exame que eu quero mostrar para vocês é a dorsoflexão da cauda. Fazer este movimento aqui. Embora seja um exame um pouco desconfortável, obviamente, pacientes que não têm instabilidade lombosacra não sentem dor neste exame. Nós vamos ver um outro paciente que tem instabilidade lombosacra para vocês verem a diferença de comportamento entre um e outro. Quando a gente está fazendo esse exame aqui, o que a gente está fazendo? A gente está forçando as fibras do filamento terminal. Então, em paciente que tem instabilidade lombosacra, isso aqui gera muita dor. A gente vai ver no outro caso. Vamos dar uma olhada nesse outro paciente que também é um pastor alemão, só que esse foi submetido à denervação e continua com dificuldade de ambulação, dificuldade para sentar, enfim. Esse é um caso bem típico de cães que são submetidos à denervação e que têm síndrome da Caldequino. Dá uma olhada no exame dele, quando a gente vai fazer a dorsoflexão da cauda. Olha como ele se incomoda, diferente daquele outro caso que eu apresentei para vocês. Vamos dar uma olhada mais uma vez. Então, esta é a resposta que os pacientes com síndrome da cauda equina apresentam. Dá uma olhada nesse desenho esquemático que ele mostra exatamente o que eu quero dizer para vocês. Espessura do ligamentar fazendo uma compressão do filamento terminal. Então, essa é a característica principal da instabilidade lombosacra. A compressão do filamento terminal, quer seja por um ligamento espesso, quer seja por um disco extruso ou por um disco protruído. Vamos dar uma olhada nas imagens radiográficas. O que a gente encontra na imagem radiográfica? Essa primeira é a imagem mais inicial de uma instabilidade lombosacra. Dá uma olhada nessa seta vermelha que ela mostra um degrau. Vou apagar a seta aqui para vocês se enxergarem com mais nitidez. Esse degrau é o primeiro sinal de que o filamento terminal está sendo comprimido, ou seja, por um disco extruso, ou seja, por um ligamento espesso, mas existe uma instabilidade nessa região. Então esse é o sinal mais inicial. Vamos dar uma olhada quando isso progride. Aqui a gente já tem uma imagem radiográfica de uma instabilidade lombosacra um pouco mais avançada. As setas vermelhas mostram claramente esclerose das faces articulares e a seta em azul, ou verde, desculpa, eu sou homem, mostra já um sinal de anquilose vertebral. Então, essa anquilose, quando a gente vai para o exame de tomografia, ela fica muito mais clara. Tá? Então, aqui a gente já consegue ver um disco intervertebral que está comprometido e a gente já consegue ver essa ponte óssea ventral, tanto na L7-S1, que é o ponto principal desse tema, mas nas outras vértebras a gente já consegue ver a formação dessas pontes ósseas também. Quando a gente vai fazer a reconstrução 3D dessa imagem, fica muito claro o que significa essa ponte, o que significa essa anquilose vertebral. É a tentativa do organismo de fazer isso aí se fusionar ou se fundir para que fique mais estável. Então esta é a imagem da tomografia desse problema que a gente tem. Quando a gente vai para a ressonância magnética, a gente consegue ver essa compressão do filamento terminal de uma maneira mais clara.
Então, pelo disco extruso, por um disco degenerado, por um ligamento espesso, a gente já consegue ter esta imagem do filamento terminal sendo comprimido. E aí, pessoal, gostaram? Espero que tenha sido produtivo, que vocês possam usar essas ferramentas, essas informações que eu estou passando para vocês. Obrigado, Thor, por ter sido meu garoto propaganda. Se você gostou, curte, compartilha, que isso é muito importante para que várias pessoas saibam dessas informações. Eu acho que é assim que a gente faz a medicina veterinária crescer. E fica ligado com a gente. Se inscreve no YouTube, no nosso canal do YouTube, porque logo logo vai ter uma novidade bem interessante para vocês. Tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu? Um abraço!